Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta às nossas discussões no que diz respeito à Lei Complementar 117 de 94, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, e que dispõe aqui acerca da criação, de fato, da Defensoria Pública desse Estado tão importante para o nosso país. Aqui nós vamos retomar as discussões no que diz respeito a pautas tão relevantes quanto daquelas que já foram discutidas até esse momento. Eu reforço para você que a Defensoria Pública ela é uma instituição, que por previsão constitucional exerce um papel de função essencial à justiça, justamente por exercer uma atribuição e um conjunto de diligências e demandas em conjunto com o Poder Judiciário. Ou seja, sem a Defensoria Pública não há o que se falar em função jurisdicional, porque todo mundo possui o direito aqui ao acesso a uma defesa ampla, jurídica e gratuita. Evidentemente que esse direito abarca aqueles que estão com insuficiência de recursos para tanto, perfeito? Mas, assim como a advocacia também é uma função essencial à justiça, nós também temos aqui a Defensoria Pública como uma função nesse sentido, desempenhando um papel importantíssimo de impulsionar muitas das vezes o Poder Judiciário a exercer as suas competências previstas na Constituição Federal. Isso tudo porque o Poder Judiciário, de regra, ele é inerte e ele só atua mediante provocação. É o princípio da inércia do Poder Judiciário, em que alguém ou alguma instituição precisa meio que empurrar o Poder Judiciário, promover o impulso oficial para que ele venha a fazer o julgamento dos litígios e das demandas em situação concreta. Tudo bem? Então vem para cá, porque hoje tem muita discussão bacana para ser feita no que diz respeito à atuação da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. E aí a gente vai conhecer ainda mais essa instituição que é tão importante para o Estado de Rondônia e que, sem dúvida, é também muito importante para o Brasil. Como você já sabe, meu nome é Augusto Quaresma e eu sou o seu professor de legislação institucional e extravagante. Conta comigo que juntos nós vamos alcançar o resultado positivo nesse concurso que, sem dúvida, vai mudar, transformar a sua vida. Tudo bem? Vamos para cá! Na nossa aula de hoje, nós vamos dispor acerca de um tópico importantíssimo, que é justamente a Corregedoria Geral da Defensoria Pública, A Corregedoria Geral da Defensoria Pública possui papel muito bem definido no texto da Lei Complementar 117 de 94. Essa Corregedoria Geral, ela possui atribuições importantíssimas, sobretudo no que concerne a fiscalização e orientação das atividades funcionais e da conduta, dos membros da Defensoria Pública. Aí você pode se perguntar, calma lá, Augusto, e para a Corregedoria importa fazer algum destaque no que diz respeito à conduta de membro da Defensoria Pública? Claro que sim, nós estamos falando aqui de defensores públicos que precisam ter uma conduta em situação paritária, ou seja, de acordo com o cargo que exercem. Então a conduta também é um elemento que vai ser por vezes analisado pela Defensoria Pública através da sua Corregedoria Geral. Tudo bem? Então vamos ingressar agora no estudo dessa corregedoria, entendendo todas as nuances que podem vir a ser cobradas no teu concurso público no que diz respeito a essa pauta, Vem para cá para a gente começar a fazer uma análise específica do artigo 17, que nos diz o seguinte: a Corregedoria Geral, olha lá, vamos ver agora quais são as atribuições a serem desempenhadas por esta, tudo bem? Artigo 17 nos fala que
a Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado, tá? A Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, como nós vamos ver agora, nesse momento, é um órgão, tá? Então, se é um órgão, o que a gente extrai lá no direito administrativo? Que, de regra, não tem personalidade jurídica própria, não responde porque não responde diretamente pelos atos praticados, justamente porque é um órgão, não tem patrimônio próprio, e todas essas nuances que a gente aprende lá no direito administrativo, decorrentes, sobretudo, da teoria do órgão, lá do alemão Otto Gierke, tá bom? Mas vamos até aqui essa discussão, porém, eu prometi a você, meu aluno, a você, a minha aluna, desde o começo das nossas aulas, que aqui nós desempenharíamos um papel multidisciplinar. Naquilo que tiver discussão multidisciplinar importante, seja do direito constitucional, seja do direito administrativo, nós vamos estar aqui elucidando todos esses tópicos, tudo bem? Então, a Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado de Rondônia é um órgão de fiscalização e orientação, tá? Então, esta Corregedoria Geral, nós já sabemos qual é a sua natureza jurídica. É um órgão e possui papel aqui de fiscalizar e orientar. Tá, Augusto, mas fiscaliza e orienta a quem e ao quê? Bom, fiscaliza e orienta as atividades funcionais, tá? E da conduta dos membros da Defensoria Pública. Então, de pronto, aqui me tem uma outra observação extremamente prudente e importante, tá? Que é justamente essa ideia de atividade funcional. Não é qualquer atividade desempenhada pelo defensor público que passará por uma fiscalização ou até mesmo por uma orientação da Corregedoria Geral da Defensoria Pública. O que vai passar por essa nuance são tão somente as atividades funcionais e de conduta. Tudo bem, porque a conduta pode ser analisada até aquela que está fora da Defensoria Pública. Defensor público que anda bebendo, dirigindo e praticando condutas que são incompatíveis com o cargo que exerce, poderá chegar aqui na Corregedoria para receber uma orientação. Beleza? Mas a atividade funcional é tão somente aquela que está inerente ao seu papel enquanto defensor público, tudo bem? Se você está fazendo aqui uma atividade que não diz respeito à atividade de defensor público, fique tranquilo, porque não vai passar por orientação e fiscalização da Defensoria Pública. Imagina que você é defensor público, mas você também é servidor público da Universidade Federal de Rondônia. Poxa, Augusto, e tem como? Claro, você é professor universitário lá. Você tem um cargo de magistério lá na UFRO. Então, o que é que você vai fazer em termos práticos? A sua atividade, essa atividade enquanto professor da Universidade Federal de Rondônia, não tem nada a ver com a tua atividade funcional na Defensoria Pública deste Estado. Logo, não há o que se falar em fiscalização dessa atividade, porque ela não é funcional na Defensoria Pública deste Estado querido do nosso país. Tudo bem? Vamos avançar. Atividade funcional e da conduta dos membros da Defensoria Pública é exercida por um defensor público, tá? Ou seja, essa fiscalização, essa orientação, evidentemente é exercida por um defensor público da classe mais elevada da carreira, ok? Então não há o que se falar aqui em um defensor público qualquer. Questão que abordar nesse sentido precisa ser respondida dessa forma, tá? Quem vai desempenhar o papel aqui de atividade de fiscalização e orientação lá da conduta e das atividades funcionais dos membros da Defensoria Pública, não é qualquer defensor não, viu? É o defensor público da classe mais elevada da carreira. Beleza? Indicado, olha porque aqui é interessante. Ele vai ser indicado em uma lista sextupla.
ou seja, 6 nomes que vão estar escritos em uma lista, ok? Essa lista vai ser indicada e formada pelo Conselho Superior e nomeado pelo Defensor Público Geral. Beleza? Então vamos lá. Vai ser formada uma lista sextupla, formada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, que forma uma lista com 6 nomes. Mas quem vai nomear um destes 6, ok? É o Defensor Público Geral. Este será nomeado para um mandato de 2 anos, sendo proibido a recondução. O que é que significa isso, Augusto? É vedado, é proibido que ele se reeleja, tá? Ele não vai poder ser colocado novamente. Reeleger não, porque nós não estamos diante de eleição. Mas não é possível que ele seja nomeado mais uma vez, reconduzido de novo para a condição de defensor público atuante aqui na Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado. Por mais que ele tenha sido um excelente nome, essa é a regra estatuída no caput do artigo 17. Tudo bem? Aí a gente vem aqui agora para o parágrafo 1º, que nos diz a seguinte informação. O corregedor-geral poderá ser destituído, tá? Então, no parágrafo 1º, nós encontramos uma previsão no que diz respeito à hipótese de destituição do defensor público geral. Tá? Me desculpe, do corregedor-geral. O corregedor-geral, ele poderá ser destituído, aí sim, por proposta do defensor público geral. Tá? Então, Augusto, eu sou o corregedor-geral, eu tenho aqui uma condição enquanto corregedor de 2 anos e eu posso fazer o que eu quiser que ninguém me tira. Errado. Por proposta do defensor público geral, é possível que haja a destituição do corregedor geral, desde que sejam cumpridos outros requisitos, tais como voto de 2/3 do Conselho Superior, proposta do defensor público geral, mais, tá? Proposta do defensor público geral, mais voto de 2/3 do Conselho Superior. É a previsão aqui do artigo 17 em seu parágrafo 1º. No parágrafo 2º, temos que o corregedor geral, tá? O corregedor geral será auxiliado por um corregedor auxiliar. Vê que situação interessante. Corregedor geral auxiliado por um corregedor auxiliar, que o substituirá, veja que questão pontual interessante, que o substituirá nas ausências e impedimentos, tá? Pontua aqui comigo. O corregedor geral, ele vai ser auxiliado, tá? Por um corregedor auxiliar. Vai ter um corregedor auxiliar aqui, realizando o auxílio do corregedor geral. Só que o corregedor auxiliar poderá substituir o corregedor geral. Quando é que isso poderá acontecer, Augusto? Nas ausências e impedimentos do corregedor geral, nomeado este corregedor auxiliar pelo defensor público geral do Estado de Rondônia. Dentre os membros estáveis da carreira, ou seja, esses membros que já superaram o estágio, tá? Podendo ser exonerado ad nuntum, por previsão do parágrafo 2º do artigo 17. Lembrando que essa exoneração aqui em destaque não é do defensor público não, tá? Não é que ele vai perder a condição de defensor público geral não, tá? Sob aspecto nenhum. É que ele poderá ser exonerado ad nuntum da condição de corregedor geral auxiliar, beleza? Aliás, na condição de corregedor auxiliar que desempenha esse papel de auxílio ao corregedor geral. Tudo bem? Então, lembrando que o corregedor auxiliar, ele desempenha um papel extremamente importante para a Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Isto porque ele exerce a atividade de auxílio, tá? Ao defensor público geral.
Beleza? O defensor público geral vai ser ajudado pelo corregedor auxiliar, porque, em termos indiretos, ele é que vai desempenhar o auxílio ao corregedor geral. Então, caso o corregedor geral precise se afastar por qualquer que seja o motivo, o substituto natural dele vai ser o corregedor auxiliar e, por consequência, desempenha uma ajuda ao defensor público geral que precisa manter a Defensoria Pública do Estado de Rondônia funcionando perfeitamente. Tudo bem? Mas vamos avançar. Porque o artigo 17, parágrafo 3º, nos diz que o corregedor geral poderá delegar competência. O corregedor geral poderá delegar competência ao corregedor auxiliar. Beleza? Corregedor geral poderá delegar competência ao corregedor auxiliar. Augusto, por que o corregedor geral vai estar delegando competência para o corregedor auxiliar? Porque ele é o auxiliar. Né? Ele foi nomeado justamente com esse viés de auxílio ao corregedor geral. Né? E aí ele vai delegar competência para o corregedor auxiliar para a prática de atos correicionais, administrativos ou para presidir procedimentos disciplinares. Tá? Corregedor geral pode delegar competência para o corregedor auxiliar. E aí, este corregedor auxiliar poderá receber a competência para a prática de atos correicionais, administrativos ou até mesmo para presidir procedimentos disciplinares. E aí eu pergunto, questão de prova pode chegar te fazendo o seguinte questionamento. É possível ao corregedor auxiliar receber competência para presidir procedimentos disciplinares? Sim, e não é preciso que o corregedor geral se afaste. Este tem competência, ele possui atribuição para delegar competência ao corregedor auxiliar para que, simultaneamente, mesmo que o corregedor geral não se afaste, ok? É possível que ele receba atribuição suficiente para até mesmo presidir um procedimento disciplinar. Tudo bem? Vamos avançar. Porque agora a gente chega, ainda no que diz respeito ao corregedor geral, no artigo 18 da Lei Complementar 117 de 94. E neste artigo 18, a gente encontra a seguinte situação. Ao corregedor geral da Defensoria Pública compete, tá? Ao corregedor geral da Defensoria Pública compete realizar correições e inspeções funcionais. Competência 1 aqui do corregedor geral da Defensoria Pública. Realização de correições e inspeções funcionais. Veja que compete a este corregedor realizar aqui as correções funcionais, as inspeções funcionais, que deverão estas serem realizadas habitualmente aqui nos termos do artigo 18, inciso 1 e seguintes, tudo bem? Também compete ao corregedor geral determinar, mediante representação ou até mesmo de ofício, tá? A realização de sindicância e a instauração de processos administrativos em que se tenha por objetivo apurar irregularidades ocorrentes na instituição, das quais tenha conhecimento em conduta desabonadora de seus membros e seus servidores, tá? Veja mais uma competência aqui do corregedor geral. E desse inciso 2, me chama a atenção uma situação bem interessante, na verdade duas, tá? Primeiro, no que diz respeito a se determinar a abertura dessa sindicância ou instauração de processos administrativos. É possível que se determine sindicância ou instauração de processo administrativo ou mediante representação ou até mesmo de ofício. O que é que vem a ser isso? A autoridade, que é o corregedor geral, tomou conhecimento da prática de uma determinada situação e de ofício, sem ninguém precisar pedir, ele já foi lá e instaurou um processo administrativo nesse contexto aqui
de irregularidades do artigo 18, inciso 2. Né? E a segunda situação que me chama a atenção nesse artigo 18, inciso 2, é justamente no que diz respeito àquilo que a gente estava discutindo, sobre a ideia de condutas. Tá? É possível que se represente de ofício ou, de fato, mediante representação, por sindicância ou processos administrativos, quando estivermos diante de uma conduta que desabone, né, os membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Também compete a esse defensor sugerir ao defensor público geral, quando for o caso, o afastamento de membro da Defensoria Pública que esteja sendo submetido à correição. Tá? Compete aqui, nos termos do artigo 18, inciso 3, que sugerir ao defensor público geral, quando for o caso, o afastamento de membro da Defensoria Pública que esteja sendo submetido à correição, submetido à sindicância ou submetido a processo administrativo disciplinar, quando cabível. Veja que não é o corregedor geral que vai chegar lá e afastar. Quem vai afastar, de fato, vai ser o defensor público geral. Compete ao corregedor geral sugerir o afastamento e não, de ofício ou a representação, afastá-lo. Artigo 18, inciso 4, nos fala que também compete ao corregedor geral da Defensoria Pública do Rondônia promover os registros estatísticos, eu repito, promover registros estatísticos da produção dos membros da Defensoria Pública e de pastas de assentamentos e prontuários referentes a cada um, para os devidos fins, inclusive para o efeito de aferição de merecimento. Essa competência do artigo 18, inciso 4, é muito mais uma competência administrativa, basta fazer uma análise atenta desses elementos. O artigo 18, inciso 5, nos fala que compete ao corregedor geral da Defensoria Pública estabelecer os procedimentos de correição. Tá? E aqui nós temos um papel mais ostensivo, mais de correição e atuação por parte do defensor público que estará na condição de corregedor geral da Defensoria Pública deste Estado. Compete também ao corregedor geral prestar ao Conselho Superior em caráter sigiloso, as informações solicitadas. Veja aqui mais uma competência, né? Bem administrativa e lógica por parte do corregedor geral. Então, ao Conselho Superior, em caráter sigiloso, prestar informações solicitadas. Lembrando que, apenas para que se complemente o teu estudo, a divulgação de informações sigilosas dos órgãos da administração pública, tá? E aqui eu falo administração pública e um caráter geral, dos órgãos do Estado, de fato, que são prestados em caráter sigiloso e depois quebrado esse sigilo, nós temos aqui a possibilidade de aplicação da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, lei federal, onde poderá o agente público que informou essas informações, que deu publicidade dessas informações sigilosas, responder por ato de improbidade administrativa que fere os princípios da administração pública. Tudo bem? Vamos avançar. Porque o artigo 18, inciso 7, nos fala que também compete a este corregedor geral superintender e acompanhar o estágio probatório e o estágio forense. Tanto o estágio probatório como o estágio forense serão acompanhados e vão ter a superintendência do corregedor geral. Representar ao Conselho Superior, sobre a conveniência da remoção compulsória
admoestação, suspensão ou demissão de membros da Defensoria Pública. Tudo isso poderá acontecer por meio de representação do Corregedor-Geral, mas veja, atenção para isso. Não significa que o Corregedor-Geral vai nem fazer a remoção compulsória, nem determinada admoestação ou suspensão, ou nem muito menos demissão de membro da Defensoria. O que significa aqui nos termos do artigo 18, inciso 8, é que ele poderá representar o Conselho Superior para que isso ocorra, para que isso aconteça, tudo bem? Para que se fique muito claro e o meu aluno, a minha aluna que me acompanha, não venha errar uma questão boba de prova. O artigo 18 também nos fala sobre baixar instruções nos limites de suas atribuições, visando aqui a regularidade e até mesmo visando o aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, sem prejuízo da autonomia funcional dos seus membros. Eu repito, compete aqui ao Corregedor-Geral baixar instruções nos limites de suas atribuições, visando a regularidade e visando também o aperfeiçoamento, né, das atividades da Defensoria Pública, sem nenhum tipo de prejuízo à autonomia funcional dos seus membros. Ou seja, é possível que o Corregedor-Geral baixe instruções que devam ser respeitadas e seguidas pelos defensores públicos do Estado de Rondônia, e isso não vai ferir de forma alguma a autonomia funcional dos membros desta Defensoria Pública tão importante para o nosso país. Também compete ao Corregedor-Geral apresentar ao Defensor Público Geral um relatório de suas atividades em janeiro de cada ano referente ao ano anterior. Lembrando que o Corregedor-Geral ele está nesta condição por um prazo de 2 anos, não se admitindo aqui recondução. Então, de regra, o Corregedor-Geral vai fazer essa apresentação ao Defensor Público Geral 2 vezes em janeiro de cada ano, discriminando como foi o seu trabalho no exercício passado, no ano anterior. Tudo bem? Também compete a este corregedor, atenção, propor fundamentadamente, ou seja, ele vai propor em caráter fundamentado ao Conselho Superior a suspensão ou a não confirmação de membro da Defensoria Pública que não cumprir as condições do estágio probatório. Então, ele pode aqui o Corregedor-Geral propor, mas lembrando que essa propositura tem que existir por meio de ato fundamentado, direcionado ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rondônia, tá? Receber e processar as representações contra membros da Defensoria Pública também é uma competência deste corregedor. Mas, além de receber e processar, porque veja que ele recebe e processa as representações contra os membros da Defensoria Pública. Talvez aqui um dos principais papéis do Corregedor-Geral, ok? Receber e processar representações contra membros da Defensoria Pública, sendo que estas serão encaminhadas com parecer ao Conselho Superior da Defensoria Pública. Receber e analisar relatórios dos demais órgãos da Defensoria Pública, sugerindo aqui ao Defensor Público Geral as medidas que se fizerem necessárias. Convocar e realizar reuniões com os defensores públicos de primeira e segunda categoria para o debate de problemas afetos à atividade funcional da Defensoria Pública. Integrar como membro nato, tá? Integrar como membro nato o Conselho Superior da Defensoria Pública. Então, temos aqui que o Corregedor-Geral integra como membro nato, ou seja, ele não precisa nem ser eleito para tanto, ele já é nato. Naturalmente,
ele é membro aqui do Conselho Superior da Defensoria Pública, nos termos do artigo 18, inciso 15, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Ok? Também compete a este corregedor exercer outras atribuições inerentes à sua função ou que lhe sejam determinadas pelo defensor público geral ou pelo Conselho Superior, como também compete a este elaborar o regulamento da corregedoria. E são os termos aqui discutidos no que diz respeito à Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, que possui um papel extremamente importante para o exercício e desempenho de atribuições dos defensores públicos do Estado de Rondônia. Até porque a corregedoria, ela possui um papel fiscalizatório e de regulamentação de condutas, digamos assim. Tá? Mas essas atribuições da Defensoria Pública no que diz respeito à sua corregedoria não ferem a autonomia funcional, até porque a autonomia em destaque não é absoluta. É necessário que limites existam justamente para que se tenha uma regulação padronizada de como vai funcionar as atividades funcionais e a conduta dos membros da Defensoria Pública deste Estado. Perfeito? Nos encontramos em breve na próxima aula. Até lá!